Para quem cresceu nos anos 2000 assistindo à programação da Nickelodeon, essa imagem pode ser mais do que chocante. E quem está por trás das câmeras não é outro senão Tyler Chase, um jovem que brilhou há décadas em um dos programas mais lembrados da emissora. E sua evidente situação de indigência é apenas a ponta do iceberg. Mas não vamos nos adiantar. Tyler continua em destaque agora por ter destruído o quarto que haviam conseguido para ele passar o fim de ano. Isso coloca em perspectiva questões delicadas e urgentes. Qual a melhor forma de ajudar alguém em conflito parecido? É simplesmente uma questão de conseguir dinheiro ou existe um problema muito mais profundo na base? As redes sociais ficaram cheias de especulações nos últimos dias. Como uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente chega a esse ponto? O que o pai do ator revelou ao ser interrogado pela imprensa? Como suas ex-namoradas e colegas de elenco reagiram a esse momento difícil? E mais importante ainda, não é perturbador que o nome de Tyler passe a engrossar uma lista inquietante de jovens dedicados ao entretenimento que terminaram com a saúde mental abalada depois de passarem pela Nickelodeon? Hoje vamos investigar o caso triste de Tyler Chase, mais uma estrela mirim que se foi cedo demais. Antes de tudo, tenha em mente que esta notícia está em desenvolvimento, então é provável que, quando este relatório for ao ar, haja alguma atualização nova. Se for o caso, vocês podem adicionar as informações que acharem necessárias nos comentários. Saibam também que durante todo o ano de 2025 cobrimos muitos casos de atores e atrizes mirins que acabaram pagando um preço muito alto por serem o centro dos holofotes. Vocês podem encontrar esses vídeos neste canal. Vocês assistiam Nickelodeon na infância? Comentem Nickelodeon sim ou não, que vou ler aqui. E agora sim vamos começar. A ascensão e queda de uma promessa. Segundo o censo de 2020, Riverside, na Califórnia, tem 314.998 habitantes, e em muitas pesquisas é apontada como o melhor lugar para viver. Nos vastos Estados Unidos, Riverside volta a ser destaque, não por suas qualidades, mas porque alguém circula por suas ruas, ora parecendo inofensiva, ora tendo surtos violentos ou delirantes. Essa pessoa não é outra senão Tyler Chase. Nasceu em 6 de setembro de 1989 como Tyler Curtis Mendes, no Arizona, e é filho de Joseph Mendes Jr. e Paula Moisio. Sua família mudou-se para o condado de Los Angeles para realizar o sonho do pequeno. E qual era esse sonho? Ser uma personalidade do showbiz? Desde muito pequeno e incentivado por sua família, Tyler se propôs a conquistar reconhecimento diante das câmeras. Por isso, estudou atuação, se destacou no teatro e passou a fazer testes de elenco sem parar. Após algumas rejeições, por um momento achou que fora ingênuo e nunca atingiria seus objetivos. Mas em meados dos anos 2000, sua sorte mudou. Um dia ele recebeu uma ligação que mudaria sua vida, para o bem e para o mal. Era da Nickelodeon. Chase não demorou a ganhar reconhecimento por interpretar Martin Quirley, um personagem recorrente na série de comédia Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, que foi exibida de 2004 a 2007. Lá, seu personagem, inquieto, nervoso e engenhoso, era uma peça adorável do coro adolescente que ensinava aos espectadores como sobreviver aos labirintos do ensino fundamental. Como era de se esperar, nessa época se tornou comum para Tyler Chase caminhar entre olhares curiosos e aplausos. Aos 15 anos, seu rosto ficou conhecido em milhões de lares. E era difícil para ele andar na rua sem ser parado para pedir um autógrafo. As mensagens de amor e admiração não paravam de chegar, mas a situação logo se tornou um tanto invasiva. Era uma fama que atraía jovens para um brilho intenso demais para os ombros de um garoto. Seu nome ecoava em convenções, lembranças e momentos da infância juntos. Seus seguidores o colocavam em um pedestal e gritavam ao seu redor. Porém, à noite, sozinho em casa, Chase era só mais um lidando com ansiedades e transtornos causados pela exposição excessiva. Após Nets Declassified, a carreira de Chase nunca mais brilhou. Ele participou da série de 2005 Todo Mundo Odeia o Chris e foi o jovem Adam no filme independente Good Time Max, 2007, dirigido e estrelado por James Franco. Ele também emprestou seu cargo. Muito interessante a história. Interessante, Taylor. É muito interessante a história de Taylor. Chase. História muito interessante de Chase. História de Tyler interessante. De interessante Tyler. Muito interessante a história de Tyler. É a história de Tyler Chase. É muito interessante a história. Muito interessante a história de Chase.
Mesmo assim, o interesse por ele diminuiu. Um pouco deprimido, Chase se mudou para a Geórgia para morar com seu pai e por um tempo tentou se reinventar. Publicou vídeos de poesia no YouTube e falou sobre arte, introspecção e vida. Mas algo crescia dentro dele devido a vícios e situações que o levaram ao colapso. Tyler havia visitado médicos que não demoraram em lhe dar diagnósticos precisos, diagnósticos que o jovem deixaria transparecer de forma sutil. Um poema dele de 2014, intitulado Bipolar, e posteriormente os vídeos Bipolar Vlogs, abordaram suas experiências com certos transtornos, sem deixar de lado o humor. Tyler parecia claramente determinado a superar seus problemas, mas em 2021 desapareceu das redes sociais e nunca mais voltou. Ninguém imaginava que anos depois ele apareceria totalmente mudado, e é assim que nossa história retorna. No começo, a verdadeira queda começou longe dos sets e do barulho do público. Segundo sua família, Tyler lida há mais de uma década com problemas graves de saúde mental, incluindo esquizofrenia. Isso, combinado com recusas constantes a tratamentos, deixou sua mente vulnerável ao caos. Seu pai contou que tentaram de tudo: reabilitação, apoio profissional, medicação. Inclusive, Tyler havia conseguido avanços temporários durante um programa de recuperação na Geórgia em 2021. Mas as mesmas pontes que o sustentaram acabaram se rompendo quando ele decidiu abandonar a medicação e voltar ao consumo. Foi em setembro de 2025 que um vídeo no TikTok o colocou novamente no centro das atenções. Não por uma atuação memorável, mas por uma cena de partir o coração. Tyler Chase, irreconhecível, vagava pelas ruas de Riverside, vestia roupas gastas, o rosto sujo e segurava as calças com as mãos. O ator, que uma vez ensinou lições de sobrevivência, agora parecia lutar para sobreviver na vida real. Esse vídeo chocou antigos fãs, que ficaram divididos entre tristeza, nostalgia e uma profunda inquietação. A viralização espontânea trouxe tanto compaixão quanto exploração de sua imagem. A história tomou um rumo ainda mais doloroso quando ex-colegas de set tentaram lhe estender a mão. O ator que interpretou Cookie em Net Declassified viajou de Los Angeles para encontrar Chase cara a cara, caminhar com ele, compartilhar uma pizza e oferecer-lhe um abrigo temporário em um hotel, enquanto tempestades de inverno castigavam. Na mesma semana, Lee até organizou uma chamada de vídeo com o pai de Tyler para tentar conectá-los e convencê-lo a aceitar mais ajuda. Lee falou publicamente sobre sua fé em seu amigo, e os dois se abraçaram em um vídeo comovente. Mas a ajuda não durou. Segundo relatos, em poucas horas, Tyler destruiu o quarto do motel, virou a geladeira, colocou o micro-ondas na banheira e sumiu novamente nas ruas. Outro ex-colega da indústria, Sean Wise, que conhece em primeira mão as armadilhas do vício e da recuperação, também se pronunciou publicamente. Ofereceu um lugar para que Chase pudesse se internar em um centro de desintoxicação e tratamento, algo concreto, estruturado e com apoio profissional. Se Tyler decidir aceitar esse caminho, até agora, a resistência de Chase em receber assistência profissional persiste, complicando qualquer tentativa genuína de ajudá-lo a sair do ciclo em que está preso. É importante destacar que a queda de Tyler Chase não é só a história de um ex-ator mirim que virou sem-teto. Por um lado, é um lembrete de que por trás de qualquer rosto famoso, existe um ser humano cuja história não termina na tela. Mas é, acima de tudo, o reflexo de uma indústria que há anos transforma em pesadelos aquilo que um dia foram sonhos. Porque sempre é a mesma coisa. Existe um padrão que se repete de forma incômoda toda vez que uma ex-estrela juvenil da Nickelodeon volta às manchetes por uma queda estrondosa. Quando a gente começa a ligar os pontos, isso deixa de parecer uma soma de tragédias isoladas e se transforma em algo mais inquietante. Um sistema que durante os anos 90 e 2000 brilhava por fora, mas rangia por dentro. Nickelodeon foi para toda uma geração. A cor laranja, a risada exagerada, o slime caindo como uma bênção verde lá de cima. Prometia uma infância eterna, rebelde, divertida e oposta à rigidez da Disney. Mas enquanto a tela vendia liberdade, por trás das cortinas eram incubadas rotinas de trabalho adultas aplicadas a corpos e mentes infantis. Contratos inescrupulosos, jornadas exaustivas. E uma ideia perigosa de que as crianças deviam aguentar porque estavam vivendo um privilégio. E claro, muitos não aguentaram. O caso de Tyler Chase não é uma exceção, é uma consequência. Como foi Amanda Bynes,
que se tornou um ícone cômico numa idade em que a identidade ainda é moldável. Nós a vimos desmoronar publicamente. Entre episódios psicóticos, vícios e um longo histórico de internações, Drake Bell acabou sendo o caso mais perturbador da transição de estrela juvenil para adulto, envolvido em crimes, condenações e confissões que nos obrigam a perguntar: o que se quebra primeiro quando uma criança cresce em um ambiente onde os limites são confusos? Sua história não é apenas a de alguém que causou danos, mas também a de um sistema que não soube ou não quis detectar, conter ou corrigir. Também está Jennette McCurdy, talvez a voz mais clara e corajosa. Seu livro não foi uma catarse, foi uma autópsia, fome induzida, controle do corpo, pressão psicológica e silêncios comprados. Familiares e empresários manipularam seu destino até destruir sua fé na humanidade. E se ampliarmos o quadro, aparecem nomes como Orlando Bloom, preso durante anos entre a indigência, a paranoia e os surtos públicos. Ou Aaron Carter, orbitando o mesmo ecossistema midiático, triturado pela fama precoce, até um final que ninguém mais pôde evitar. Trajetórias diferentes, mesmo ponto de origem, infâncias transformadas em produto. Nos anos 90 e 2000, a indústria ignorava a saúde mental infantil, sem protocolos ou acompanhamento psicológico adequados. Nessa estrutura, a Nickelodeon foi mais um símbolo do problema, não o único. Um laboratório onde crianças foram tratadas como adultos lucrativos e depois descartadas. Sem rede de apoio, sem ferramentas e sem identidade fora do personagem que interpretaram durante anos. Quando as risadas gravadas cessavam, restava apenas o silêncio. Para alguém que cresceu sendo observado o tempo todo, é ensurdecedor. Hoje, com documentários, denúncias e confissões tardias, a história começa a ser reescrita, mas chega tarde para muitos, tarde demais para aqueles que aprenderam a decorar roteiros antes de entendê-los. Ainda há tempo para Tyler? Tudo indica que sim. A história desses atores não é apenas um alerta sobre a fama infantil. É uma pergunta direcionada a toda uma geração que cresceu assistindo a esses programas. Quanta alegria foi construída sobre o desgaste silencioso daqueles que a protagonizavam. As vítimas se manifestam com mais força. Às vezes é preciso impor limites e dizer basta. Quantas vidas se perderam por culpa do tão famoso? O show deve continuar. Talvez seja a hora de lembrar que não somos engrenagens e nem sempre precisamos aceitar. E que, acima de tudo, nenhum show vale mais do que a vida daqueles que o mantêm de pé.